Olá, sejam muito bem-vindos à Live JR, a nossa entrevista de toda sexta-feira. Como vocês sabem, esse é o espaço que a gente tem para se aprofundar aí nos principais assuntos da semana, nos assuntos mais polêmicos e no que virou notícia, principalmente no Jornal da Record. Essa semana a gente traz um assunto que ainda causa muita dúvida em muita gente, ainda tem muita confusão sobre isso, que é a nova variante do coronavírus, a Omicron, que foi descoberta na África do Sul na última semana, se espalhou ali pelo sul do continente africano, já chegou a pelo menos 28 países, além do Brasil, e aqui 5 casos foram confirmados, pelo menos, 5 casos até agora, 3 desses casos em São Paulo. Essa variante é mais perigosa? É mais transmissível? É o que a gente vai discutir hoje, e para falar sobre isso, trouxemos aqui o nosso entrevistado dessa sexta-feira, que é o Dr. João Gabardo, que é coordenador executivo do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Governo de São Paulo. Além disso, é médico ultramaratonista e ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Doutor João, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui na Live JR. Boa tarde, eu que agradeço aí o convite para poder participar com vocês e ter a companhia aí de todos no Jornal da Record. Para me ajudar nessa entrevista, a gente trouxe hoje aqui, estão comigo aqui, Mariana Bispo, jornalista, repórter do Jornal da Record, também apresentadora. Vocês devem conhecer, ela faz o tempo no JR todo dia, né, Mariana? Todo dia não, todo dia e nos fins de semana também. Mariana, seja muito bem-vinda aqui. Olá, Leandro, prazer estar aqui. Olá, doutor João. E também o repórter do Jornal da Record, um dos repórteres mais premiados do JR, Romeu Piccoli também. Seja muito bem-vindo à nossa live de sexta-feira, Romeu. Oi, Leandro. Oi, Mari. Doutor João Gabardo. Sempre um prazer estar aqui, ainda mais falando de um assunto que é a grande preocupação mundial na atualidade. Lembrando que a Live JR é transmitida pelas plataformas digitais da Record TV e também é retransmitida às 6h10 da noite na Record News. Você que nos assiste pode mandar suas perguntas pelo Instagram do Jornal da Record TV, pelo Portal R7, pelo YouTube, Twitter e também Facebook. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu quero dizer que a Organização Mundial da Saúde classificou essa variante, a nova cepa do coronavírus, a Omicron, como uma variante de preocupação. Então, doutor João, eu queria que o senhor começasse falando sobre o que se sabe da Omicron. É mais perigosa? É mais transmissível? Que tipo de preocupação a gente precisa ter? Bem, Leandro, eu acho que essa pergunta, se nós pudéssemos fazer aí uma investigação, é a pergunta mais frequente no mundo hoje, exatamente como que se comporta essa nova variante e quais as consequências dessa nova variante. Ela é mais transmissível? Os primeiros estudos e os acompanhamento dos primeiros casos mostram que sim, que ela tem uma possibilidade, uma característica de ser mais transmissível. Vamos saber isso, obviamente, com um pouco mais de tempo. Agora, nós não sabemos ainda se ela é mais agressiva do que as variantes anteriores ou o Covid na sua forma original, né, que a gente já está combatendo aí há tanto tempo. Por que nós não sabemos isso? Porque o número de casos que a gente tem até hoje, menos de 100 casos, ou em torno de 100 casos, não é suficiente para a gente poder fazer uma relação da gravidade, porque todos nós sabemos que a grande maioria das pessoas, mesmo quando estão infectadas, elas são assintomáticas, e quando não são assintomáticas, apresentam a doença nas suas formas leves. E só um pequeno número de pessoas é que apresentam a doença na forma mais grave. Então, nós precisamos ter um número muito maior de pacientes com a identificação desta variante para poder estabelecer e definir se ela realmente tem um número maior de pessoas que vão assumir a doença na sua forma grave, ou tem uma letalidade maior, pode morrer mais gente, do que nas variantes anteriores. Então, essa resposta nós ainda não temos. Nós não temos também resposta para algumas questões que são fundamentais. As pessoas que são vacinadas, que já estão vacinadas, essas pessoas vão responder positivamente em relação a essa variante? É possível que as pessoas vacinadas tenham uma eficácia
ainda boa da vacina para evitar casos graves. Mas, nas variantes que antecedeu a essa variante Ômicron, nós tivemos um número muito grande de pessoas que apresentavam a doença, se infectavam, mas não tinham a doença na sua forma grave. Então, essa é uma expectativa que a gente tem, que aumente o número de casos, mas que não tenha um aumento do número de pessoas na sua forma mais grave, que precisam internar e que, eventualmente, possam até aumentar o número de óbitos. Acho que essas são as questões que, nesse momento, todos os pesquisadores, todos os pesquisadores, investigadores, epidemiologistas no mundo inteiro estão fazendo. Mari. Doutor, a cada nova variante que chega, a gente tem a sensação de que a gente está voltando para o início, né? Uma sensação até angustiante. Aconteceu isso com a Alfa, aconteceu isso com a Beta, mais precisamente com a Gama e com a Delta. E agora a Ômicron. A gente estava se preparando para tirar as máscaras aqui, né, em São Paulo, em lugares públicos com menos aglomeração, e agora a gente vai ter que permanecer com elas, né? Uma decisão, inclusive, do governo, muito aconselhado pelo Comitê Científico do Governo, e essa sensação de que a gente está no embalo, né? Às vezes está melhorando, às vezes a gente está retrocedendo, é uma sensação de fato angustiante. Eu queria entender com o senhor como é que vocês estão se preparando para o enfrentamento dessa nova variante aqui em São Paulo, mais precisamente. Eu acho que a Ômicron chega num momento diferente, né? Por exemplo, da Delta, a gente está com aí 75%, mais de 75% da população aqui do estado de São Paulo vacinada, mesmo não sabendo que as vacinas ainda são ou vão ser eficazes para combater essa variante. Eu queria entender como é que está essa questão do enfrentamento aqui em São Paulo. Mariana, o Comitê Científico do Estado de São Paulo mantém e irá manter a mesma posição que nós tínhamos quando nós nos defrontamos com a variante Delta. Vocês lembram que na metade do ano a variante Delta ela teve uma expansão muito grande na Europa e nos Estados Unidos, e alguns meses depois, né, algumas semanas depois, nós começamos a ter a variante Delta chegando no Brasil. Todos nós muito preocupados com isso, né? E não sabíamos qual seria o impacto dessa variante no Brasil, mas o Brasil tinha uma situação diferente dos estados, dos países que tinham apresentado essa variante de uma forma muito mais grave. Tinha uma diferença muito grande, né? O Brasil estava com um percentual muito mais elevado já de pessoas vacinadas, o Brasil até aquele momento ainda mantinha as medidas de flexibilização, que já tinham quase que desaparecido, né, na Europa e nos Estados Unidos, e nós tínhamos uma vacinação diferente. O predomínio da vacinação no Brasil, os primeiros casos, tinha sido feito com a Coronavac, que é uma vacina em que utiliza o vírus inteiro, né, o vírus morto inteiro, e que pode ter uma eficácia menor naquele vírus original, porque a vacina foi feita baseada num determinado vírus e com determinadas características, mas à medida que o vírus vai sofrendo mutações, às vezes essas vacinas que são tão específicas, que tinham uma alta eficácia, podem perder um pouco da eficácia. Enquanto que a vacina que se utiliza do vírus completo, mesmo sofrendo pequenas mutações, variações, ele ainda apresenta uma boa condição de dar imunidade, de fazer com que o organismo reaja contra aquele organismo e, dessa forma, criar imunidade. Coincidentemente ou não, Brasil, o Chile e o Uruguai, que são países que tiveram um predomínio no início da pandemia do uso dessa vacina com essa plataforma, usando o vírus inteiro, quase não tiveram impacto da Delta. Então, não dá para dizer que é apenas um motivo, mas são vários motivos, e um deles é que pode ser que a vacinação tenha tido esse efeito. Então, para responder mais objetivamente a sua pergunta, nós não vamos mudar o planejamento em função da possibilidade do aparecimento de uma variante, como se fez na Delta. Nós vamos trabalhar monitorando os dados, e se nós identificarmos alguma alteração relacionada, né, a essa nossa nova variante, daí sim
a gente pode ter que tomar alguma medida. Então, nós não vamos mudar em função do aparecimento, mas podemos mudar em função do impacto desta variante. Se ela tiver impacto, começar a mostrar modificação nos nossos indicadores de novos casos, de internação hospitalar, de ocupação de leitos de UTI ou de óbitos, sim, o Estado de São Paulo vai precisar fazer alguma recomendação, o Comitê Científico dará recomendações mais específicas, mas só nessa situação, se for necessário, se houver realmente impacto. Não é isso que nós imaginamos. Nós estamos até certo ponto otimistas em relação a isso, de que a situação do Brasil é melhor, nós temos um percentual de pessoas vacinadas maior do que os Estados Unidos, boa parte dos países, e como nós já enfrentamos muito bem essa variante Delta, é possível que a gente também tenha um bom resultado no enfrentamento da variante Ômicron. Doutor João, só antes de passar a palavra para o Romeu, eu só queria esclarecer uma resposta que o senhor deu para não perder aqui a linha de pensamento. O senhor falou que ainda não se sabe se as vacinas que a gente tomou são realmente resistentes contra a Ômicron. Mas eu queria que o senhor falasse quais foram os sintomas das pessoas que estão com essa doença e se essas pessoas os casos confirmados foram confirmados em pessoas vacinadas. Bom, até boa parte dos casos, sim, são em pessoas vacinadas. Tá? Aqui no Brasil, os casos que ocorreram, todas as pessoas já eram vacinadas. Todos os laboratórios, todas as farmacêuticas que produzem vacina nesse momento estão debruçadas nesse tema de pesquisar se a eficácia da vacina permanece. Isso precisa de um certo tempo, porque no laboratório, in vitro, a gente pode ter um resultado, mas isso não significa que na vida real, no organismo, nós tenhamos o mesmo resultado. Então, a gente só vai ter certeza disso no acompanhamento desses casos. Até o momento, as modificações, os sintomas que as pessoas apresentam, tem alguma diferença em relação às versões anteriores do Covid? Parece-me que nessa as pessoas não estão apresentando alguns sintomas, como a perda da agustação, problemas de sentir cheiro, o sabor dos alimentos. Isso não aparece com tanta frequência, mas como eu falei bem no início, precisamos ter mais casos para poder fazer essa identificação. O número é muito pequeno ainda para poder caracterizar como sintomas diferentes em relação a esta versão do vírus. A Anvisa já solicitou, e o mundo inteiro está fazendo isso, que todas as farmacêuticas façam pesquisa. O próprio Instituto Butantan já está fazendo isso, tentando correlacionar a vacina que está disponível nesse momento com esse novo vírus para identificar qual é a proteção que nós temos. E aí é importante que essa proteção ela pode ser maior ou menor, não tanto pela vacina que foi utilizada, né? Tem essa questão de usar o vírus inteiro, como eu falei anteriormente, mas tem uma outra questão que é muito mais relevante, que é há quanto tempo nós fizemos essa vacina. A gente sabe que todas as vacinas, independente de qual a plataforma que foi utilizada para a produção da vacina, todas elas perdem a boa parte da sua eficácia após um determinado tempo, 5 meses, 6 meses da segunda dose. Todas perdem. Felizmente, esse prejuízo, essa queda na eficácia da vacina, ela se dá no aspecto de evitar infecção, de evitar que uma pessoa portadora do vírus transmita para uma outra pessoa já vacinada. Se ela já está vacinada, ela tem uma chance menor de ter a infecção, mas a vacina protege muito mais em relação aos casos graves. Mesmo depois de passados 5 meses, 6 meses, o prejuízo em relação aos casos graves são muito menores. Então, a eficácia da vacina se perde para evitar a transmissão da doença, mas se perde muito pouco em relação aos casos graves. Isso é uma notícia boa, essa é uma referência boa que nós temos. Vamos acompanhar nas próximas semanas o que deve acontecer. Quando aumenta o número de casos novos, 2 semanas depois, nós temos uma tendência de aumento de internação. É mais ou menos essa a lógica. Começa a aumentar o número de casos,
2 semanas depois começa a aumentar o número de pessoas que precisam internar nos hospitais e 1 a 2 semanas depois começa a aumentar o número de óbitos. Essa é a sequência que ocorreu em todas as versões do Covid. Nós não chegamos ainda nessa fase de acompanhamento de aumento do número de internações. Na África do Sul, existe já gráficos, estudos mostrando que está ocorrendo um aumento do número de casos e que estaria também aumentando o número de novas internações. Só que esse aumento de novas internações, nós ainda não podemos acreditar a essa nova variante. Pode ser que esse aumento de casos ainda seja de variantes anteriores. Romeu. Doutor, tem uma questão que, embora o senhor tenha falado já que ainda são poucos casos, mas a Escócia anunciou o caso de uma criança infectada pela nova variante. A África do Sul também registra um aumento de internações em crianças com menos de 5 anos. Já é o segundo grupo com o maior número de internações, só perde para os idosos. Esse pode ser um motivo de preocupação maior, porque, como nós sabemos, as outras variantes não afetavam tanto as crianças. Claro, é uma preocupação porque aí nós pegamos uma faixa da população que não está vacinada. Então, pode ser que seja necessário agora nós anteciparmos nesse processo de vacinação de crianças. Hoje nós estamos vacinando adolescentes acima de 12 anos. O Brasil ainda não autorizou a vacinação de pessoas ou de crianças abaixo de 12 anos. E se isso acontecer, talvez seja um motivo bastante significativo para que a vacinação das crianças inicie. Porque as crianças retornaram às escolas, então elas estavam numa bolha nas suas residências, com as suas famílias. A partir de agora, ela passa a ter contato com as outras crianças. Nós estamos entrando aqui no Brasil num período que não é o que aumenta tanto o número de casos, porque o número de casos de doença respiratória acontece muito mais no inverno do que no verão. Na Europa, ao contrário, na Europa eles estão agora vivendo um período mais frio, em que há mais aglomeração, ambientes fechados e aumento das doenças respiratórias. É possível que essas crianças, com retorno às aulas, elas não vacinadas e tendo essa variante uma capacidade maior de transmissibilidade, isso possa acontecer, realmente. E, dessa forma, a única solução seria nós anteciparmos, dar mais velocidade à vacinação das crianças. Não vejo grande problema em vacinar as crianças, Romeu, porque já estamos habituados a fazer isso em relação à influenza. Não tem nenhum problema fazer a vacina em crianças, nós não temos relatos de efeitos colaterais graves, temos já uma boa experiência em vacinação com a vacina do Butantan. Essa é uma expectativa que a gente tem, que o Ministério da Saúde possa, através da Anvisa, liberar o mais rápido possível a aplicação dessas vacinas. A Pfizer já está sendo utilizada em outros países. Nós precisamos iniciar no Brasil, para evitar o que você está relatando. Doutor João, o senhor falou aí vacinação em criança e já falou também sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, que vai ser mantida, né, depois do dia 11, ia ser liberada agora nos locais abertos, mas vai ser mantida por uma recomendação do próprio comitê científico. Hoje, a Bélgica estendeu a obrigatoriedade do uso de máscaras para crianças com mais de 6 anos. Existe a possibilidade disso acontecer aqui também? Já fizemos aqui. O Comitê Científico já orientou a Secretaria de Educação e a Secretaria da Educação já está recomendando no estado de São Paulo para que os alunos utilizem máscaras a partir já dos 3 anos de idade. Obviamente que tem crianças que, por uma situação clínica, não conseguem usar, né? Crianças que apresentam determinadas doenças neurológicas, características diferentes, têm uma dificuldade maior no uso das máscaras, mas a recomendação
já existe de que devemos usar máscaras, digamos quase que obrigatório o uso das máscaras nas crianças no estado de São Paulo, para evitar a transmissibilidade dentro do ambiente escolar. Com o retorno agora das crianças, presença física obrigatória nas escolas, junto com essa presença física obrigatória, foi recomendado o uso das máscaras. É uma medida acertada que nós já estamos fazendo. Enquanto a gente está falando aqui sobre a nova variante, os seguidores do Jornal da Record e da Record TV nas redes sociais vão enviando perguntas para a gente aqui, porque tem muita dúvida sobre esse assunto. Eu tenho uma pergunta aqui para o senhor, da Beth Correia. Ela enviou essa pergunta pelo Instagram do Portal R7 e ela quer saber o seguinte: carnaval vai acontecer ou não vai acontecer? Porque quando a gente fala de nova variante, a gente não está falando só sobre a obrigatoriedade do uso de máscara. Essa decisão é importante, mas não é só sobre isso. A gente está falando de aglomeração, eventos. O Réveillon em São Paulo já foi cancelado ontem ou anteontem, se não me engano. A gente quer saber sobre o carnaval. Vai ter carnaval ou não vai ter carnaval, doutor João? Olha, o comitê achou que é muito cedo ainda para a gente poder dar alguma orientação em relação ao carnaval, porque, obviamente, nós precisamos saber qual vai ser a consequência da chegada dessa variante. Se vai ser a mesma consequência que a gente teve em relação à variante Delta, não vejo problema que esse processo de flexibilização possa continuar acontecendo e nós vamos chegar lá no período de carnaval com boas condições para fazer esse evento. Mas isso é uma incógnita. Neste momento, nós não recomendamos nenhum tipo de atividade que cause aglomeração. Eu dividiria a questão do carnaval em dois aspectos. Tem um aspecto que é o desfile das escolas de samba. O desfile das escolas de samba eu interpretaria como um evento muito parecido com o que nós temos nos jogos de futebol. Nós temos pessoas nas arquibancadas assistindo a um evento e talvez até num estádio de futebol de uma forma mais aglomerada do que a gente pode ter nos espaços que são destinados ao público nos eventos relacionados ao carnaval. Essas pessoas, obviamente, poderiam assistir ao carnaval se elas estiverem vacinadas e se elas estiverem utilizando máscaras. Como se faz hoje, que deveria ser uma exigência em todos os estádios de futebol, a vacinação ou teste negativo para crianças que ainda não estão vacinadas e o uso de máscaras. Em relação às pessoas que vão desfilar, obviamente que elas não usariam máscaras, isso prejudicaria a sua atuação, assim como não se exige máscaras dos jogadores de futebol. Então, esses jogadores podem se apresentar sem a máscara, mas também estão vacinados e fazendo um acompanhamento com bastante frequência para ver se essas pessoas estão com a doença, infectados, transmitindo ou não, e se estiverem, devem ser afastados. A mesma coisa aconteceria das pessoas que vão participar do desfile. Elas deveriam desfilar se elas estivessem vacinadas com resultado negativo e mesmo sem máscaras, durante o período do desfile, elas não usam máscaras, antes elas usam máscaras e após o desfile elas usam máscaras. É possível que isso a gente consiga contornar. É um ambiente controlado. O grande problema são os desfiles e as manifestações que ocorrem nos blocos de rua. Porque aí não tem como controlar se a pessoa está vacinada, as aglomerações são muito maiores, as pessoas ficam durante muito mais tempo, as pessoas bebem e aí ficam falando mais alto, é uma gritaria, porque o som é muito alto, o risco da transmissão do vírus é muito maior. Eu penso que os blocos de rua, os desfiles em áreas públicas, eu acho muito difícil que isso possa ocorrer. Mas acho que é possível, no ambiente controlado dos desfiles das escolas de samba, a gente tenha condições de fazer o carnaval no momento adequado. Mas isso, obviamente, vai depender da situação da pandemia. Essa é uma incógnita que ninguém tem. Mas, mantida a situação que nós temos hoje, eu faria essa diferenciação do carnaval, dos desfiles normais, do carnaval de rua, dos blocos de rua, que aí esse ambiente não tem controle. E eu, pessoalmente,
não posso falar pelo comitê, porque o comitê ainda não se manifestou em relação a isso. Mas eu acho que esses desfiles de rua dificilmente poderão ser realizados. Doutor João, antes de passar a palavra à Mari, eu só quero emendar uma pergunta, porque foi interessante o senhor falar sobre o teste negativo para a Covid. E eu tenho uma pergunta aqui do Andy Cris Alves, ele mandou pelo Facebook da Record TV, uma pergunta super pertinente. E ele quer saber o seguinte, com essa variante, como essa variante chegou no Brasil, se só viajam vacinados com teste negativo? Essa é uma pergunta que eu também não consigo entender. Nós falamos no início, a vacina protege muito bem para casos graves, para internação e para óbito. A vacina não protege tão bem para evitar a transmissão da doença de uma pessoa para outra, né? Por isso é que, mesmo vacinado, as pessoas podem transmitir e, mesmo vacinado, a pessoa pode se infectar. Diminui a possibilidade, sem dúvida, mas ela ainda estará presente. O resultado muito maior é na situação de caso grave. Em relação ao teste, se a gente fizer um teste 3 dias antes da viagem, isso não significa que no dia seguinte ou no próprio aeroporto, onde houve uma determinada aglomeração, essa pessoa possa ter se contaminado. Então, ela vai ter um teste negativo de 2, 3 dias antes de viajar, mas no aeroporto ela se infectou. Ou no avião, ela sentou do lado de alguém que era portador do vírus e ela se infectou. Então, não tem, é possível que isso aconteça, né? Os vacinados também se infectam, os vacinados também podem transmitir o vírus para outras pessoas. Quer dizer, nem o teste negativo resolve esse tipo de problema, né? Mari? O teste negativo tem essa questão no momento que ela foi feita. Muitos países estão fazendo o teste na hora que embarca e também na hora que chega. Mas, se o indivíduo se infectou no aeroporto no dia que ele embarcou, o teste vai ter negativo na saída, ele vai chegar no Brasil e o teste pode ainda estar negativo, porque não deu tempo de fazer do organismo ter a reação necessária para os exames mostrarem já a presença do vírus. É necessário 3 dias, 4 dias após o contato. Veja que dificuldade que a gente tem, porque nos primeiros 2, 3 dias, o indivíduo ainda pode ter um resultado negativo, mesmo tendo a presença do vírus. Acabou Mari. que a minha pergunta está nesse sentido também, né? Diferentemente de outros países, aqui no Brasil a gente não está com a obrigatoriedade ainda de comprovante de vacinação na entrada dos aeroportos, comprovante vacinal, apesar da recomendação da Anvisa e também do reforço do Tribunal de Contas da União. Queria entender com o senhor, né, o rastreamento dessas doenças, dessa nova variante aqui no país, eu acho que é fundamental para a gente entender a evolução, né, dos casos aqui no país. Qual que seria, então, o sentido da gente fazer um rastreamento se ainda esses testes ainda 72 horas antes, 48 horas antes, não é ainda o caminho para se fazer? Porque você pode ser contaminado, como o senhor acabou de dizer, no aeroporto, Nesse no meio avião, tempo, né? nesse meio tempo. Qual seria o caminho, doutor? Não, então, a recomendação é que as pessoas que viajam, chegam no Brasil, mesmo tendo teste negativo, elas têm obrigação de, se apresentarem qualquer sintoma, comunicar à vigilância sanitária ou procurar um serviço médico para fazer um novo teste. Porque quando ela apresentar sintomas, é muito provável que, se ela for portadora do vírus, aí o teste já será positivo. E, sendo positivo, haverá a possibilidade de identificar as pessoas com as quais ela teve contato e, imediatamente, tentar isolar essas pessoas que tiveram contato com o contaminado, para evitar a transmissão. Mas isso vai depender, obviamente, das pessoas terem algum sintoma, senão fica impossível fazer isso. Por isso, Mariana, que muitos países exigem, além do teste negativo, que o indivíduo fique em quarentena, que durante 2 semanas ele fique num ambiente isolado. Ele entra no país, mas ele fica isolado, para evitar essa situação que se está levantando. Ele ter o resultado negativo do teste,
porque ainda não estava no momento em que o teste fica positivo, mesmo sem sintoma, ele pode ficar transmitindo vírus para as outras pessoas. Agora, se ele ficar de quarentena, uma semana, 10 dias, ou 2 semanas, que seria o ideal, após as 2 semanas, ele não estará mais transmitindo vírus para outros. O senhor recomenda que as pessoas suspendam viagens programadas, pelo menos nesse momento, ainda de incertezas? Romeu, eu diria que nós deveríamos evitar viagens neste momento. Evitar as viagens que são aquilo que é possível. Eventualmente, tem situações que não são, a gente não consegue administrar. Viagens de turismo, nesse momento, eu acho inadequado, né? Eu não faria uma viagem de turismo, não recomendaria para as pessoas fazerem viagem de turismo. Essa recomendação eu daria há 2 semanas atrás? Não, eu não daria essa recomendação 2 semanas atrás. Eu acho que nós estávamos num momento bom, em que a gente estava flexibilizando e voltando gradativamente à vida normal. Agora, em função do aparecimento dessa variante, e principalmente porque a gente ainda não consegue responder a essas questões que vocês levantaram bem no início do programa, não acho recomendável que se faça viagens. Não é só para os lugares onde a gente sabe que existe a transmissão do vírus. Em qualquer país hoje, esse vírus pode estar presente, né? Provavelmente, no Brasil, a gente tem uma quantidade muito maior do que esses casos que foram identificados. E nunca esquecendo que a Holanda já confirmou que o primeiro caso ocorrido, confirmado na Holanda, ele é anterior aos primeiros casos que foram mostrados na África do Sul. O que significa que a gente já pode ter essa circulação do vírus há mais tempo. Doutor João, o governo de São Paulo, além de manter aí a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos a partir do dia 11, ou seja, não está liberado andar na rua sem máscara a partir do dia 11 até segunda ordem, o governo de São Paulo também reduziu o tempo para tomar a dose de reforço ou a terceira dose da vacina. Eu queria que o senhor explicasse como é que vai funcionar isso. Quem tomou, por exemplo, 2 doses da AstraZeneca tem que tomar qual vacina agora? Quando que essa pessoa vai ter que tomar essa vacina? Porque tem muita gente com dúvida em relação a isso. Queria que o senhor explicasse para a gente. Essa pergunta é muito interessante. As pessoas têm muita dúvida em relação a isso, até porque é uma decisão que foi tomada ontem, né? Primeiro, por que essa redução do prazo? É importante a gente explicar. Primeiro, essa situação mundial, o risco que nós estamos aí submetidos, né, por essa nova variante, possibilidade do aumento da transmissibilidade. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, nós sabemos que a terceira dose da vacina, ela amplia muito a eficácia das vacinas que foram tomadas anteriormente em 2 doses, ou mesmo na dose única da vacina da Janssen. Quando se faz uma dose de reforço, o efeito da eficácia é amplificado. Então, se a gente tem a expectativa de que com 2 doses já melhora a nossa situação para o enfrentamento dos casos graves, e se a gente com 3 doses tem uma amplificação desse efeito, é muito adequado e muito lógico que nós possamos aumentar essa eficácia com a terceira dose. Nesta semana, agora, acho que ontem, foi publicado numa revista importante, na Lancet, um trabalho mostrando que uma terceira dose da vacina da Pfizer, especificamente com a vacina da Pfizer, ela aumenta muito a eficácia de quem tomou outras vacinas. Qualquer uma. Qualquer uma. Nesse estudo não está incluída a Coronavac, porque a Coronavac não é utilizada no Reino Unido e nos locais onde foi feita essa pesquisa. Mas em relação a todas as outras, a Moderna, a AstraZeneca, a vacina da Janssen, uma dose adicional da vacina da Janssen aumenta bastante a eficácia, independente da vacina que foi tomada anteriormente. Mas mais do que isso, ela mostrou uma outra coisa muito importante. Ela mostrou que o melhor momento, o maior aumento que a gente tem nessa eficácia é quando essa terceira dose é feita entre 10 e 12 semanas após a segunda dose.
Então, 12 semanas corresponderia a 3 meses. Então, o ideal seria vacinar, fazer a terceira dose 3 meses depois da segunda dose. No Brasil, nós estávamos fazendo com 6 meses, antecipamos depois para 5 e agora vamos para 4. Então, se o 3 é o ideal, é melhor que 5 fazer com 4 meses. Esse é um dos motivos, talvez um motivo científico para explicar a necessidade. Segundo, nós temos disponibilidade da vacina da Janssen. Felizmente, hoje no Brasil, nós temos possibilidade, condições de vacinar toda a população acima de 18 anos com vacinas da Pfizer. Ela está disponível, tem muita vacina disponível e nós precisamos usar essas vacinas. Diferente de outros países. Ontem, estávamos acompanhando uma matéria feita em Lisboa, Portugal, com uma preocupação muito grande com o aumento do número de casos, e o governo de Portugal chamando as pessoas para fazer essa terceira dose, mas só pessoas com mais de 65 anos ou pessoas que têm doenças crônicas, comorbidade. Veja a diferença. No Brasil, nós estamos fazendo essa terceira dose para toda a população acima de 18 anos. E por isso é que eu estou mais otimista em relação ao Brasil de nós não termos aqui um impacto tão grande dessa variante. Não sei se ficou claro aí o motivo da gente antecipar de 5 meses para 4 meses. Sim, ficou claro. Logística, a questão científica e aumento da proteção. Mari, tem mais pergunta? Posso só pegar um gancho nessa resposta? Diminuindo o intervalo, existe um risco de aumento de efeitos adversos? Não. Não existe nenhum aumento do efeito adverso. Eu vou fazer uma breve pergunta, acho que dá tempo, né, Stoliar? Dá sim, pode mandar. Doutor, a gente sabe que o continente africano ele ainda está muito atrás de vários países, vários continentes em relação à vacinação. A gente está com essa nova variante que já era previsto, uma nova mutação do coronavírus, já que o continente está com muita gente ainda sem o imunizante, sem a vacina. Então, a gente espera, nos próximos meses, que a gente passe por isso de novo, novas mutações, novas cepas do novo coronavírus, que a gente passe por isso de novo, é esperado? O que a gente está aprendendo em relação ao Covid é que nos locais onde o vírus se transmite com maior intensidade, o risco de aparecimento de uma variante é maior. É uma questão lógica. Então, não vai adiantar nada nós vacinarmos o primeiro mundo, e nós não vacinarmos um continente com uma população tão grande quanto tem a África, por exemplo, porque nós vamos continuar tendo uma fonte de transmissão, de circulação do vírus. E isso vale para a diferença dentro nos continentes, mas vale também diferença entre os países, diferença nas regiões e nos próprios estados. Vamos pegar um exemplo. No Brasil, nós temos estados como São Paulo, que já tem aí quase 80% da população acima de 18 anos já com a segunda dose, mas nós temos estados que, por problemas logísticos na região norte do país, nós temos lá 30%, 35% de pessoas já vacinadas completamente. Então, nós temos dentro do próprio país locais onde o risco desse vírus continuar circulando e dali escapar ter uma alteração genética, uma alteração de uma mutação, é presente aqui no Brasil. Isso vale para dentro dos estados. O Rio de Janeiro não tem uma homogeneidade tão grande na vacinação. Se nós pegarmos a capital está ótima, mas alguns municípios do Rio de Janeiro têm um percentual muito baixo de pessoas já vacinadas completamente. Quando nós pegamos o percentual médio, ele fica elevado, porque o que vale mais é a capital, onde tem uma densidade populacional muito maior. Mas nós temos regiões com percentuais muito baixos. Então, isso vale para os continentes, vale para os estados e vale até para os municípios. Enquanto nós tivermos esses bolsões de pessoas com baixa vacinação completa, nós corremos o risco do aparecimento de novas variantes em qualquer um desses locais.
Doutor João, a gente está com um tempo bem curto agora, falta menos de 1 minuto para terminar. Eu queria fazer 2 perguntas bem rápidas para o senhor. Eu queria que o senhor fosse objetivo nas respostas. A primeira delas é a seguinte: existem outros casos suspeitos de Covid-19, da nova variante da Covid-19, a Omicron, sendo investigados aqui em São Paulo? E a segunda pergunta é a seguinte: existe essa possibilidade de São Paulo e também o Brasil passar pelo que a gente passou no início do ano, em março e abril, num quase lockdown? Primeiro, existe sim, todos os casos positivos de Covid são analisadas, estão sendo analisadas, está sendo feito um mapeamento genético para ver identificação, para ver se pode ser dessa nova variante. Então, é normal que se faça isso, né? Todos os casos estão sendo analisados. Segundo, essa resposta vai dependerá do comportamento do vírus nas próximas semanas. Eu estou favorável, eu estou otimista, eu acho que nós não vamos ter um impacto tão significativo no Brasil por todas as razões expostas anteriormente. Mas quem vai definir isso é a própria pandemia. Não é o comitê de contingência, não é o comitê científico que define que medidas devem ser tomadas. As medidas vão ser definidas a partir do acompanhamento da pandemia. É ela que vai nos dizer o que tem que ser feito. Tá, o senhor não tem um número de casos suspeitos de Omicron sendo investigados em São Paulo ainda não, né? É que eu não posso dizer se a gente está investigando um caso de Omicron. A gente está examinando e investigando todos os casos que são positivos. O número de casos positivos é muito grande. Todos eles estão sendo examinados para que a gente possa identificar se algum deles é dessa nova variante. E poderia te dizer, bom, mas estão sendo examinados só os que chegam de outros países? Não. Os casos positivos, o Butantan está investigando todos os casos positivos para que a gente possa até mesmo identificar alguma circulação comunitária que possa já estar ocorrendo no país ou no estado de São Paulo. Tá certo, o nosso tempo chegou ao fim, o papo está muito bom, tem muita dúvida. Eu recebi várias outras perguntas que não deu tempo para fazer aqui, mas de repente na semana que vem, numa outra oportunidade, a gente traz de novo esse assunto aqui para discutir na Live JR. Quero agradecer a presença dos meus colegas do Jornal da Record, Mariana Bispo e Romeu Piccoli. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. E também quero agradecer ao Dr. João Gabardo, coordenador executivo do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Governo de São Paulo. Doutor João, muito obrigado pela sua participação e por disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente aqui. Eu que agradeço. A gente sempre pensa que em 1 hora de perguntas e respostas a gente vai poder responder todas as dúvidas, né? Mas são tantas as dúvidas que mesmo em 1 hora a gente não consegue responder. Mas eu fico à disposição de vocês, se acharem conveniente em algum momento a gente retomar esse tema e talvez até com algumas atualizações que possam ser feitas de acordo com o desenrolar aí das próximas semanas, eu vou ficar à disposição de vocês. Nunca é bom, a gente não pode esquecer que nunca temos que relembrar que é importante se vacinar, é importante limpar a mão com álcool gel e usar a máscara, como sempre fizemos até acabar a pandemia. Muito obrigado, doutor João. Lembrando que a Live JR acontece toda sexta-feira, às 15h, nas plataformas digitais da Record TV e também nas redes sociais da Record TV, do Jornal da Record e no portal R7. E logo mais às 6h10, a Live JR é retransmitida na Record News. Muito obrigado pela sua participação na internet e até a próxima. A gente se vê. Tchau. Um abraço, obrigado pela...